Olá, irmãos, olá, irmãs, queridos professores, professoras. Estamos aqui trazendo um vídeo de dicas para você, fazendo observações e comentários sobre a lição de número 13 da nossa revista da Escola Dominical chamada Verdadeiro Pentecostalismo. A lição de número 13 vai tratar um tema interessantíssimo, que é voltados os olhos para a bendita esperança, tá? Essa é a lição de encerramento, da nossa revista, a última lição do trimestre, então onde a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema e também fazer aí a conclusão e encerramento de toda a revista. Esse vídeo aqui vai trazer para você o quê? Dicas, sugestões, caminhos que você pode seguir para apresentar aí a sua lição. Não é um comentário geral da lição, tópicos por tópicos, não. Eu trago insights para você, caminhos para que você conduza a sua aula, e direcione a sua aula para alguns pontos que às vezes o comentarista não trouxe, não era em si o que ele estava trabalhando, mas que podem enriquecer muito a sua aula. Por isso que eu te convido e te peço, assista esse vídeo até o final, fica com a gente até o fim. Se você gostar desse vídeo, deixa seu curtir. Na verdade, já peço, deixa seu curtir agora pra gente, curta esse vídeo. Compartilhe com demais pessoas, com demais irmãos, irmãs, pode ser muito útil para eles a preparação da aula. As dicas são muito valiosas, realmente, são muito interessantes, eu sei que vai agregar muito para sua vida. E se você tiver mais alguma sugestão, alguma dica, comente aqui pra gente. Se você está gostando desse vídeo de dicas, se esse vídeo de dicas você quer que faça parte da sua realidade no próximo trimestre, comente aqui pra gente, diga pra gente, porque nós buscamos aí sempre fazer o melhor para te atender e para te ajudar, tá bom? Então vamos às dicas de hoje, nosso tema, voltados os olhos para a bendita esperança. Vamos lá. Acompanha comigo aqui nos slides. Vou passar os slides aqui e trazer a primeira dica. Dica de número 1. Qual que é a primeira dica? É uma dica que eu vou trazer sobre a leitura bíblica em classe para você. Quero fazer uma observação com você sobre a leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui rapidamente a leitura bíblica em classe que está nessa lição em Atos 1, 6 a 11. Diz assim o texto. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Então, para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Texto magnífico, texto lindo, E tem algumas observações que a gente pode fazer aqui. Então, professor, se você quiser comentar sobre a leitura bíblica em classe, se você quiser gastar um tempo sobre esse texto, aqui eu vou te trazer algumas dicas, alguns insights interessantes para você desenvolver esse texto na sua aula. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Veja algumas dicas. Os discípulos têm uma concepção equivocada de Deus, esperança. Essa é a primeira observação que eu queria fazer nesse texto. Você pode tratar isso. Porque os discípulos perguntam para Jesus assim, Jesus, quando você vai restaurar o reino de Israel, Qual que é a percepção que está na mente dos discípulos? O que essa pergunta revela? Os discípulos seguiram Jesus, eles chegam a um determinado momento que acreditam que Jesus é o Messias, E eles seguem Jesus acreditando que esse Jesus seria um tipo de Messias político, um tipo de Messias que, através das guerras, do poder, da força política, conseguiria fazer Israel estar não mais subjugada por Roma ou nenhum Estado, mas ser autônoma, independente, vivendo as promessas de Deus que estão lá atrás. Essa é a ideia que está na pergunta dos discípulos. Os discípulos estão achando que Jesus é esse rei político do qual vai trazer aquelas vitórias materialistas e imediatas para o povo de Israel. É isso que revela a pergunta. Então eles têm uma concepção errada do reino de Deus, do que é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é isso, a proposta não é essa, e de esperança. A esperança deles está naquele momento nas coisas daquela terra. A esperança deles está numa resposta imediata nas questões políticas, sociais e materiais.
Isso revela a pergunta deles, que eles têm uma concepção equivocada de esperança que vai ser corrigida por Jesus. A esperança deles não é numa restauração política, social, aqui dessa terra vindo de uma luta política. Não é essa. A esperança deles não é essa, e não é esperando as coisas daqui, materiais daqui. Isso não é a esperança que os discípulos devem almejar. Jesus vai responder então para o quê? Para os discípulos. Primeiro vai dizer que a data não é importante. Jesus vai dizer que não convém eles saberem dessas coisas. Quando vai ser restaurado o reino, quando as coisas vão estar, quando o sucesso, a paz, a alegria vai ser definitivo, isso não convém eles saberem. A preocupação dos discípulos então não deve ser com a finalidade do sucesso, do prazer, da paz que vai se chegar. A data disso, no caso, a data disso não diz respeito aos discípulos. Não é o grande ponto. O que importa para eles, Jesus vai dizer, é receber o dínamos, que é a virtude, ou em algumas traduções vai dizer poder do Espírito Santo. Então, enquanto a esperança dos discípulos, preste atenção que lindo que você pode trabalhar na sua aula, enquanto a esperança dos discípulos está nas coisas dessa terra, na visão política dessa terra, Jesus direciona e mostra para os discípulos que a esperança deles deve ser nas coisas de Deus, na ação do Espírito de Deus e especificamente em receber a virtude do Espírito Santo. Ou seja, essa palavra dínamos, tem um significado de uma palavra portuguesa que expressa um pouquinho o significado, é a palavra dinamismo, movimento. Então, o que importa é o movimento do Espírito sobre eles, sobre a igreja. É aí que está a esperança dos discípulos. A esperança dos discípulos, a esperança de cada um de nós crentes, está no movimento do Espírito Santo sobre nós. É isso que importa. O Espírito vai mover a igreja com dínamos, com o seu Espírito. E a gente vai ver isso na sequência de Atos. Quando o povo é cheio do Espírito, chega esse dia que eles recebem a virtude, a gente vê Pedro se levantando com autoridade, pregando com autoridade, e as pessoas se convertendo, e a igreja crescendo em graça, crescendo em pessoas, Ou seja, o Espírito movendo a igreja. O livro de Atos descreve realmente essa experiência, a experiência do movimento do Espírito de Deus. Então, a esperança do cristão está no movimento do Espírito sobre a sua igreja e sobre os cristãos. Aí o texto vai dizer que Jesus foi ascendido ao céu. E depois o texto diz que Jesus retornará. Ou seja, há duas esperanças imediatas que a gente pode perceber nesse texto. Uma é na ação do Espírito hoje. Então, nós cristãos precisamos ter esperança na ação do Espírito hoje, nos dias de hoje, na igreja de hoje, mais do que na questão política, social. A nossa esperança, a nossa vitória não vem dessas coisas, as coisas materiais não vêm dessas coisas, vem da ação do Espírito Santo movido sobre nós, sobre a igreja, e a esperança no retorno do Senhor Jesus. Esses são dois pontos que o segundo está sendo bem enfatizado na lição, mas esse primeiro ponto também eu acho interessante, você pode enfatizar, porque faz parte do texto bíblico. Tá ok? Essa é a primeira observação, dica que eu trago para você. A gente vai para a seguinte dica de número 2. Eu quero trazer uma dica sobre a vigilância na parábola das 10 virgens. Porque o comentarista da lição, ele vai falar sobre a vigilância. Já que a nossa esperança está no retorno do rei, ele vai dizer, nós devemos ficar vigilantes, aguardando esse retorno, mantermos firmes, fiéis ao Senhor. E o que eu quero dizer para você? Para falar sobre vigilância, você pode usar a parábola das 10 virgens. É um texto que trata sobre vigilância, estando nos evangelhos. Então, se você quiser trabalhar um outro texto sobre a questão da vigilância, eu sugiro esse texto para você. E faço algumas observações lendo a parábola aqui com você. A parábola das 10 virgens diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíam ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas os prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas indo comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para ele nas bodas. E fechou-se a porta, e depois chegou-se também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Esse texto
para a nossa tradição, tem uma semelhança com o texto que está sendo, com o tema que está sendo tratado sobre a esperança da volta do rei, né? Que é o tema que está sendo trabalhado nessa lição. Esse texto também fala, através de uma parábola, sobre a retorno e sobre a volta. Você pode trabalhar esse texto para tratar essa questão da vigilância. Por quê? Quero te explicar algumas coisas. A parábola, eu ia ver se tinha algumas informações no próximo slide, mas é aqui mesmo. A parábola das 10 virgens, a gente já sabe que é uma parábola, certo? O que eu quero te falar? Uma parábola não é alegoria. Parábola não é alegoria. O que é alegoria? Alegoria é você pegar uma imagem que tem no texto e você dizer que aquela imagem significa uma outra coisa ou aponta para uma outra coisa. Parábola não é isso. Parábola é uma narrativa, presta atenção. Parábola é uma narrativa que descreve uma realidade cotidiana comum às pessoas para transmitir uma mensagem que exige uma resposta das pessoas, que é mexer com o sentimento das pessoas. Existe uma resposta das pessoas. Jesus conta parábolas usando, o que são elas? Conta coisas do cotidiano das pessoas para que aquela história, a pessoa seja envolvida naquela história, seja mexida com os sentimentos dela e, ao terminar a história, a pessoa seja exigida dar uma resposta, ter clareza do que aquilo significa. Isso é uma parábola. Parábola não é alegoria, ok? Essa é a observação que eu quero fazer. Muitas pessoas tratam parábolas com alegorias e confundem. Por exemplo, algumas pessoas gastam muito tempo para perguntar o que é o azeite. O azeite é o Espírito Santo? O azeite é a Bíblia? O que é o azeite? A gente pode fazer essas questões, realmente. Para voltar com o Senhor, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar vivendo a palavra de Deus. Isso são verdades. Mas o foco do texto aqui é o tema da vigilância. Porque o que Jesus está fazendo? Contando uma história, imagina você ouvindo essa história, né, na Palestina do primeiro século, pessoas, né, uma história de virgens que vão para o seu casamento e as virgens tinham que levar azeite para o casamento. Não é uma loucura pensar uma virgem sem azeite, né? E a história vai dizendo que sobre 5 loucas realmente se não tem azeite para no aguardo do seu noivo, né? E o noivo volta, elas não estão lá, não tem azeite. As pessoas que estão ouvindo isso, imagine, elas estão pensando assim, oxe, mas noivas sem azeite, como isso? E quando as pessoas perguntam, como é possível noivas sem azeite? Aí Jesus traz o significado da parábola e responde, e exige a resposta das pessoas. Por isso, vigiai e orai, porque vocês são como essas pessoas, não sabem nem o dia nem a hora que o noivo vir. Assim como é loucura uma virgem não ter azeite para encontrar seu noivo, é uma loucura vocês não vigiarem e orarem, se preocuparem com o retorno do rei. Essa é a mensagem clara. Ou seja, você pode alertar os irmãos e as irmãs, aí, professor e professora, na sua aula, usando essa parábola e mostrando a importância da vigilância, da qual o crente deve, baseado na sua esperança do retorno do rei, viver vigilante. Ok? Essa é a segunda dica que eu te trago. Vamos seguir? Dica de número 3. Aproveito para dizer para você que nós temos mais conteúdo sobre a lição de número 13, ok? Temos mais conteúdo. Nós temos no site do ebdenfoco.com, você pode acessar lá, você vai ter o comentário completo da nossa lição. Nós temos um plano de assinatura lá para você receber slides, receber conteúdo exclusivo para... sobre a escola dominical e sobre a lição que nós estamos trabalhando. Então, se você quiser mais e mais conteúdo exclusivo com qualidade, você pode entrar no site do EBD em Foco, consultar todas as informações lá. Nosso canal no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição abaixo para você com o link do comentário completo dessa lição. Eu estou trazendo apenas dicas para vocês, mas existe um comentário completo da lição, tópico por tópico, preparado pelo nosso irmão Eberson, que você pode ajudar. Temos comentário também da lição de jovens, né, preparado pelo nosso irmão aqui, se você quiser acessar. Deixa o link aqui embaixo para você. Temos até aplicativo no smartphone que você pode consultar todo esse material que eu estou falando para você. Tudo aqui produzido pelo EBD em Foco. Então, curta aqui o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo e acesse também o comentário completo da lição. Eu sei que vai ser muito útil para você. Dica de número 4. Qual que é? É a dica de livro. Eu sempre trago aqui para vocês uma dica de livro. E qual dica que eu vou trazer hoje para vocês? É o livro A Razão da Nossa Esperança, Alegria, Crescimento e Firmeza nas Cartas de Pedro, do Valmir Nascimento. Essa revista, esse livro já foi uma revista da Escola Bíblica Dominical, né? Esse livro é a parte expandida dessa revista, mas como nós estamos falando da esperança, do retorno, a Carta de Pedro tem uma assonância muito importante sobre o assunto da esperança cristã.
Então esse livro aqui, que você pode consultar na CPAD, traz muito a ideia do que é a esperança cristã, o que os cristãos esperam, o que os cristãos aguardam. Então é um livro que eu deixo de sugestão, que você pode consultar, porque vai trabalhar sobre esse tema. Então eu sempre indico aqui um livro que você pode adquirir agora sobre o assunto, ou posteriormente. Vai anotando esses livros para sempre que for possível você adquiri-lo, ou quando você for trabalhar o tema, você já tem referências que falam sobre isso. Ok? Vamos seguir? Vamos seguir? Dica de número 5. Eu quero fazer um comentário com você sobre a verdade prática. Qual que é a nossa verdade prática? A nossa verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Quero fazer aqui uma observação para vocês entender com clareza essa verdade prática, tá? Primeira coisa, Deus se revela na história. Queridos, Deus se revelou. Deus se manifestou na história, através do povo de Israel, através de todas as narrativas bíblicas que a gente vê. As narrativas bíblicas testemunham e apontam ao que aconteceu na realidade, ok? Jesus se encarnou, Jesus se manifestou no mundo, Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a realidade. Deus se revelou na história. A palavra de Deus é a revelação dessa manifestação. A palavra de Deus é o testemunho dessa revelação. Então, porque Deus se revelou na história e Deus agiu, porque Cristo falou, porque Ele prometeu, e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu na história, e temos esse testemunho através da palavra de Deus, nós podemos ter esperança. É por causa disso. Então, é a revelação que dá esperança ao povo e, posteriormente, à igreja. Então, a revelação de Deus na história, agindo na vida do povo e agindo na vida da igreja, é que dá esperança para a igreja vivenciar o que está descrito na palavra de Deus e continuar acreditando nas promessas que estão na palavra de Deus. Essa é o sentido e a ideia do que está aí na verdade prática, que você pode também comentar e aproveitar essa dica que eu dei para trabalhar um pouco melhor essa afirmativa quando você for explicar para os alunos. Tá bom? E agora eu vou para a dica de número 6, né? Que eu quero fazer uma observação sobre a revista. Vamos lá. Como é a última lição número 13, eu trago uma dica que se você quiser fazer um comentário final sobre a lição que foi trabalhada, normalmente isso é feito, né? Fazer uma conclusão sobre a revista, faço uma observação aqui para você. Essa lição é um tema interessantíssimo, né? O verdadeiro pentecostalismo. É um tema que traz aí a realidade, a vida do movimento da Assembleia de Deus. E essa lição reflete a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então você pode consultar e ter a declaração de fé da Assembleia de Deus, até na internet você consegue ela. Eu acho que ela está pública. Ela é muito importante, né? E toda essa lição quer refletir o que a declaração da Assembleia de Deus acredita. Então, foi transmitido em lições, né, o que acredita-se as igrejas da Assembleia de Deus. Essa é o ponto inicial. Essa revista, então, baseia-se aí nessa ideia. Também outra informação que você precisa saber, e talvez você queira compartilhar, é que a teologia pentecostal ela é muito rica. Existe essa revista, ela traz um alerta para que muitas pessoas não conhecem a teologia pentecostal ou conhecem de segunda mão, né? Não conhecem dos teólogos pentecostais. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu já li tal teologia pentecostal sistemática e não vi força, não vi compreensão clara. Queridos, uma teologia sistemática, ela é um resumo de uma grande teologia sendo construída. Né? Então a teologia sistemática, ela, para chegar na conclusão que está numa teologia sistemática, demanda muitos outros livros de estudo. Né? Então a teologia pentecostal é muito rica. E autores como Horton, como Roger Strondat, são grandiosos. Então o Roger Strondat, por exemplo, para ele defender a questão do batismo do Espírito Santo, para ele defender a questão, para ele falar sobre a questão da igreja hoje como comunidade de profetas, ele é um dos maiores estudiosos no mundo sobre o livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Ele é um estudioso ouvido por todos. E aos seus estudos traz explicações que confirmam a teologia pentecostal e o movimento pentecostal, por exemplo. Né? Por exemplo, a questão que ele fala sobre línguas estranhas, sobre o batismo do Espírito Santo. Só que se você... Por que eu estou fazendo essa informação?
Por que essa revista é importante? Porque se você não tem um contato com esses autores, você sempre terá uma compreensão rasa sobre esses assuntos, ok? A revista é só um convite para você se aprofundar nesse tema. Então, tem pessoas que, por exemplo, não acreditam que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. O que eu aconselho todas as pessoas sempre a fazerem? Aqui eu não quero defender uma doutrina, eu estou fazendo um comentário sobre a importância dessa revista, eu quero que você entenda isso. É importante você conhecer a informação e o estudo contrário do que você acredita para realmente você entender se o que você duvida realmente tem base para o que você duvida, né? Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre a revista, algumas pessoas dizendo assim, Paulo, ele não fala do batismo do Espírito Santo dessa maneira, então não podemos entender batismo porque Paulo diz isso. Ponto. Isso é um ponto interessante, verdadeiro. Mas, tá bom, o que a gente vai perceber? A teologia lucana diz uma coisa, a paulina diz outra coisa. É isso que você está dizendo? Mas se eu te mostrar que na teologia paulina a gente tem essa evidência, e aí como fica? Ou seja, a gente precisa aprender, conhecer, ouvir, né? Porque o movimento pentecostal, por exemplo, explica que Paulo, ele fala de outra coisa, não do batismo do Espírito Santo que Lucas fala, né? Eles estão falando de coisas distintas, né? Cheio de Espírito Santo para Paulo, é uma outra situação. Então, a gente precisa compreender esses textos. Como que a gente compreende esse texto? Estudando os autores, os teólogos. Então, essa revista é interessante porque ela apresenta, para quem é pentecostal ou não é pentecostal, um caminho para estudar o que acredita o movimento pentecostal. Então, você que gostou dessa revista, quer se aprofundar, meu convite é te falar, né, te fazer, é que você se aprofunde nos teólogos pentecostais, né? E aprendam com eles. Eu citei 2 nomes aqui, por exemplo. E você que não é um pentecostal, não é da tradição pentecostal, é da tradição carismática, né, que pensa um pouco diferente do movimento pentecostal, também aproveite e compreenda, entenda. É bom saber o que os movimentos acreditam e vivem para você sempre ter uma resposta plausível. Dizer, não, eu não acredito nisso por causa disso, disso. Porque eu acho que as pessoas que discordam um dos outros precisam ter pelo menos essa base comum, que é compreender o que o outro está dizendo, tá? Então essa revista é interessante e importante por isso. Talvez você possa terminar, professor e professora, falando disso, da importância que foi trabalhar essa lição, a importância de saber da Declaração da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas que mais cresce até hoje no mundo, né? E saber o que eles acreditam, saber o que eles venciam, a revista está baseada nisso. Então é importante compreender essas questões. Por isso é a dica final que eu deixei para você. Tá bom? Encerramos aqui a nossa lição do trimestre, né? Com as dicas da lição de número 13. Esperamos voltar aí no próximo trimestre, trazendo também dicas para vocês sobre o próximo tema que vamos trabalhar. Se você gosta desse vídeo de dicas, deixe seu comentário, avise a gente para a gente continuar isso no próximo trimestre, curta esse vídeo. Quero que você saiba que para o próximo trimestre o EBD em Foco vai produzir um curso, né? Um curso específico sobre, ajudando você a entender a lição do próximo trimestre. Para que você saiba mais informações, entre no site do EBD em Foco, né? Tem muito conteúdo interessante que a gente produz lá e tem muito que a gente pode crescer e agregar como professores e professores da Escola Dominical. Tá bom? Deus te abençoe e até os próximos vídeos.